oi, bom dia, Make Music Day, né? A gente está aqui com o Celso Augusto dos Santos Gomes, que é músico, professor de música e professor universitário nessa área. A gente vai falar disso. Celso, diz pra gente um pouco como que a música entra na sua vida? Pelo que eu me lembro, né, a música ela entrou quando eu era muito pequenininho, eu ia na casa da minha avó, tinha um radinho de madeira, né, se não me engano, aqueles radinho bem antigo, valvulado, inclusive, né, e ela deixava esse rádio no chão, e eu sentava em cima do rádio e ficava ouvindo, né, ali é um momento assim que até a minha mãe, né, falava para mim, sempre você estava sentadinho em cima do rádio. Eu lembro do rádio, eu não me lembro dessa cena exata, mas eu lembro do radinho lá, né, eu sempre ouvindo música, né, e daí, né, sempre gostei muito de música, sempre, né, me interessei muito, me chamou muita atenção, apesar da minha família ninguém cultivar a música assim, de uma forma muito direta. Minha mãe estudou piano, mas na época que eu nasci ela já não tocava mais, mas eu sempre gostava. E aí um dia eu vi uns amigos tocando com uma banda assim, né, os colegas mais velhos tocando numa banda no local, né, aí eu cheguei pro meu pai e falei, ó, queria tocar violão. No mesmo dia ele apareceu com o violão, né, usado lá e me presenteou com o violão para começar a estudar. E aí depois ele me contou que o pai dele queria aprender a tocar sanfona, né, tocar acordeon e tal, que era um sonho também que ele tinha, que ele acabou realizando em mim. Então surgiu mais ou menos dessa forma, assim, né? Apesar de que na minha cidade, né, eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, e é uma cidade que ela é muito antiga, tem igrejas barrocas, não é famosa como a Ouro Preto, assim, mas ela tem algumas igrejas, né, nesse período aí do barroco mineiro, né? E lá também sempre tem o local do coral, né? Eles ensinavam flauta doce, eu, né, acabei aprendendo flauta doce, né? E também, eu sempre estava, onde tinha música, eu estava sempre tentando chegar, né? Toquei na fanfarra da cidade, então, aonde que tinha música, eu estava. É uma coisa que foi me atraindo, assim, por uma questão de identificação, né? Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu estava sempre correndo atrás dela, né? É interessante a gente ver esse caminho, né, da música e como a música capta, né, as nossas atenções, os nossos gostos, né? E daí você acaba sendo hoje porta para as pessoas aprenderem música também, né, Celso? Como que é Sim. ser professor de música? Você começa como professor de música fora da universidade, depois na universidade. Como é que foi esse caminho? Então, a partir do momento que eu comecei a aprender a tocar violão, né, eu, né, já comecei a me desenvolver bastante nessa área, e aí alguns colegas meus falaram, pô, você aprendeu a tocar, você não pode ensinar, né? E aí eu comecei a ensinar, passar para os outros colegas, né, e sempre alguém queria aprender, e aí eu falei, poxa vida, é uma maneira que eu vi de até poder, né, me aprofundar mais nesse processo. Vale destacar que eu sou filho de professor, né, de professora. Né? Minha mãe era professora de didática, então eu cresci, então as alunas dela, ela professora do magistério, numa cidade pequena, as alunas iam na casa lá para, né, fazer trabalho, levava pasta de estágio, e aí eu sempre estava ali perto, ali, sempre ouvindo alguma coisa, né, nesse processo de como ensinar, o que é didática. Então aquilo ali estava sempre permeando, né? E aí juntou essa parte dos colegas quererem aprender, e eu acho que por essa identificação que eu tinha ali em casa de saber, tentar saber como que se ensina, juntou as duas coisas e isso acabou sendo potencializado, né? E cada vez mais colegas queriam fazer aula, e aí eu comecei a cobrar um dinheirinho para um troquinho, né? Para ajudar a comprar o instrumento, que na verdade a gente, né?
e aí foi nesse processo a gente vai se desenvolvendo, né? Mais tarde eu fui, não tinha curso de música nessa minha cidade, tinha uma escola de música, mas assim, não tinha curso superior de música, né? Nem aqui na região. Aí mais tarde eu fui fazer uma faculdade de engenharia na cidade de Varginha, que é a cidade que eu moro hoje. E para minha sorte ou para o azar da minha mãe, do meu pai, talvez, né? Tinha um conservatório em cima da faculdade de engenharia. Então, em intervalo, eu ia para o conservatório. E depois a gente mudou para cá e, né, comecei a frequentar esse conservatório, fazer aulas, né? E comecei a dar aula, né? Um professor ficou doente, me chamaram para substituir, é um conservatório estadual, então aí comecei a substituir, fazer substituições de professores que necessitavam, e aí foi indo, acabei entrando para esse conservatório, né, para dar aula, e eu acho que essa parte didática também foi uma coisa que estava, né, ali junto e calhou ao mesmo tempo, né? E daí depois isso virou profissão, efetivamente, né? Do que era um gosto, do que era uma aproximação, foi virando uma profissão no ensinar e foi virando uma profissão como música também. Você hoje ganha dinheiro com música? Sim, então, nesse período que eu dava aula, eu comecei a dar aula no conservatório, dava aula numa escola aqui na cidade vizinha, que é Três Corações, e comecei a trabalhar dentro desse processo, mas também sempre tocava, né? Sempre tinha alguma banda que tocava com os colegas, né? Depois comecei a tocar banda de baile, depois comecei a tocar em uma banda de rock, né? Comecei mais no rock. E depois foi para banda de baile, foi tocar em barzinho, foi tocar com outros artistas, né? Depois, lá na época da faculdade, eu tocava com algumas duplas sertanejas e outras bandas de baile também. Então sempre tinha esse processo. Mas depois chega uma certa época que a gente começa a ir, né, para o lado acadêmico, e aí começa a ficar difícil, né? Porque aí a gente dá aula e, né, tem que fazer um mestrado, tem que dar aula, né, no ensino superior, e aí o espaço, né, o tempo fica mais complexo, né? Aí acabei que eu parei de tocar assim, profissionalmente na noite, em outros locais, e me concentrei nesse aspecto de dar aula, e comecei dentro desse universo também de começar a produzir as minhas músicas, que aí essa parte prática eu comecei a compensar em desenvolvendo os meus discos, as minhas músicas, né? Às vezes eu gravo alguns vídeos e posto, né, nas minhas redes sociais para interagir ali, né? E faço algumas apresentações. Acho que vale a pena depois a gente colocar aqui para o povo seguir, né? As redes, como que Verdade. tá lá em todas as plataformas aí, né, Legal. Celso? Que são músicas muito lindas, né? Tá lá no Spotify, todas as redes de música, né? O YouTube Music, Deezer, né? Eu coloquei lá, são 3 discos, né? 2 que trabalham a música brasileira misturada com outros estilos, como rock e jazz, né? E tem um outro disco que eu misturo a viola caipira, que é um outro instrumento que eu gosto muito, né? Que faz parte dessa minha formação, porque a gente está aqui no interior de Minas, interiorzão, então a viola sempre está presente, né? E com essa ideia de misturar outros estilos com a viola caipira e o contrabaixo elétrico também. Eu acho que da sua fala, Celso, fica uma coisa muito bacana da gente ver que a música ela integra, né, algumas coisas na vida da gente, as questões dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas afetividades, mas também essa cultura, né, que é um pouco regional, né? Também as relações afetivas com família, com antepassados nossos, né? Assim, e o quanto daí as nossas sociedades, né? A nossa sociedade, o lugar onde a gente cresce, possibilita mais ou menos essas uniões aí, né? Criativas, né? E performativas também, né?
E daí eu Exatamente. acho que eu vou pedir para você performar aqui um pouco para gente, tocar uma música, né, que tem a ver aí com essa identidade do Celso Gomes, músico, professor, enfim. Pô, será um prazer. Show de bola. Beleza. Vamos lá.